Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Versículo 17: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Olha o versículo 18: para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz. Há uma transferência aqui: trevas para a luz. E da potestade, a palavra potestade significa autoridade, tá? Autoridade. E da autoridade de Satanás, vocês podem ver, irmãos, que a autoridade de Satanás está ligada às trevas. Converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então aqui temos dois contrastes: das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Aí a gente faz a correlação: as trevas são a autoridade de Satanás e Deus é luz. Louvado seja o Senhor, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que acontece, irmãos, quando você prega o Evangelho? A primeira coisa que nós temos que pedir ao Senhor, para que nos dê o poder do Espírito Santo, é abrir os olhos da pessoa. Abrir os olhos do seu coração. E quando você abre os olhos do coração da pessoa, ou seja, quando o Senhor abre os olhos do coração da pessoa, há uma transferência. A pessoa se volta, há uma transferência das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Vamos ler também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. O que nós temos aqui fala o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu acho que muitos de vocês têm tido a experiência de ter pregado o Evangelho para um monte de gente e eles não se convertem. Não culpem essas pessoas, é que essas pessoas estão nas trevas. Então nós temos alguns passos. A primeira coisa, irmãos, a pessoa tem que ser transferida das trevas para a luz. Isso é suficiente? Não. Uma pessoa cega, mesmo que seja transferida das trevas para a luz, ainda não enxerga. Aí vem o segundo passo: nós temos que orar para que o Senhor lhes abra os olhos. Primeiro tem que mudar de esfera, porque uma pessoa que está nas trevas, não adianta ele abrir os olhos, está tudo escuro, não vai ver nada. A primeira coisa que temos que fazer na pregação do Evangelho é transferir as pessoas das trevas para a luz. E o segundo passo é abrir os seus olhos. Nós também, irmãos, talvez alguns dos que estão aqui nesta noite estão em trevas. Nós temos que pedir a Deus que vocês sejam transferidos para a luz. Talvez alguns estão na vida da igreja há algum tempo, mas estão cegos, voltaram a estar cegos, seus olhos não enxergam mais. Nós temos que pedir para o Senhor abrir os nossos olhos para nós vermos a luz. Então aqui, o Deus desse século tem um objetivo: é cegar os olhos da mente das pessoas. Eles leem a Bíblia, não entendem nada, ouvem a palavra, não entendem nada. Por quê? Porque estão nas trevas e estão cegos, tá? Então essa, irmãos queridos, é a estratégia de Satanás. E as trevas aqui, irmãos, quando você fala assim: ir para uma boate, isso é trevas. Cometer fornicação, isso é trevas. Ir para um cassino, participar de jogatina, isso é trevas. Mas se você olhar aqui, irmãos, em Romanos, se você ler Romanos, ali Paulo descreve um montão de pecados negros, porque ali a ênfase é o pecador. Mas aqui não, aqui em Colossos ele não descreve um monte de pecados negros. O que ele descreve aqui? Coisas aparentemente boas: filosofia,
cultura, coisas boas. Mas não se enganem, irmãos, isso também faz parte das trevas, porque isso cega os olhos das pessoas. Tudo que nos distrai de Cristo, tudo que tira o nosso foco de Cristo, se torna trevas. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, nós temos entre nós irmãos que sabem administrar muito bem. Talvez você valorize isso mais que Cristo. Essa sua capacidade de gestão que Deus quer usar, mas você está mais preocupado com a sua capacidade de administrar, de gestão. Você está mais focado na gestão em si, na administração, e você se desvia de Cristo. Isso também é trevas. Tudo que não tem Cristo como centro é trevas. Então vamos ler aqui, irmãos, uma definição. O que é essa autoridade das trevas? Império das trevas. Número 1, é a autoridade de Satanás. É a autoridade que está nos lugares celestiais. Porque nos lugares celestiais é onde estão os anjos caídos. Ali está o reino de Satanás hoje. Então vamos ler Efésios 6, 12. Efésios 6, 12. Aqui diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos lutando contra o sangue e a carne, e sim contra o quê? Contra os principados. O que são principados? O que é o principado de Mônaco? É o reino de Mônaco. E o rei de Mônaco se chama o príncipe de Mônaco. Então eu quero que vocês saibam, existem sobre nós principados nos lugares celestiais. Existe uma hierarquia entre os anjos caídos. Satanás, o maligno, está sobre todos eles. Então existe hoje um príncipe de Sumaré, existe um príncipe de Salvador, um príncipe de Manaus, e existe também um príncipe acima deles, do estado, um príncipe do estado de São Paulo, e existe um principão sobre o Brasil, o príncipe do Brasil. Então existe uma hierarquia, e eles são aqueles que exercem a opressão, a influência sobre as pessoas. Então, isso, irmãos, a nossa luta é contra esses principados, os reinos das trevas que estão nos ares, e potestades. Potestade literalmente quer dizer autoridade. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo, eu expliquei outro dia, não é cosmos, é aion. Este aion é das trevas, e existem os dominadores deste aion, deste século trevoso, tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Tá, irmãos? Isso então é a autoridade das trevas, é a autoridade de Satanás e a autoridade do mal que está nos lugares celestiais. Nós não vamos ter muito tempo para explicar demais, eu creio que é suficiente. Número 2, essa autoridade das trevas é a esfera da morte. Então vamos ler 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós também sabemos, no Evangelho de João fala que quem crê no Senhor já passou da morte para a vida. Então essa transferência das trevas para a sua maravilhosa luz é a transferência da morte para a vida. Então essa autoridade das trevas é também a esfera da morte. Número 3, essa autoridade das trevas é o próprio diabo, que tem a autoridade da morte.
Então vamos ler Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto, pois que os filhos somos nós, têm participação comum de carne e sangue. O que nós temos de comum? Carne e sangue. Nós somos feitos de carne e sangue. Destes também ele, quem é este ele? É Cristo, igualmente participou. Cristo participou de carne e sangue, ele se fez homem. Hoje de manhã o irmão Pedro mostrou aquele diagrama da encarnação de Cristo, do viver humano de Cristo. Enquanto ele estava aqui, ele participou de carne e sangue, e esse sangue ele verteu lá na cruz por nós, para que por sua morte, a morte de Cristo é uma morte todo inclusiva, é uma morte boa, uma morte gloriosa. Cristo participou de carne e sangue, com um objetivo, para que pela sua morte, glória a Deus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A autoridade das trevas é o poder da morte. A maioria das pessoas tem medo de morrer. Eu conheço até alguns irmãos que têm medo de morrer. Mas Cristo veio, e ele morreu, ele participou de sangue e carne, e ele morreu para que por sua morte ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos também ler João 5:24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, uma vez que, quando a gente é liberto, ele nos libertou do império das trevas, da autoridade das trevas. Quer dizer o quê? Que ele libertou, número 1, da autoridade de Satanás, da autoridade do mal nos lugares celestiais. Número 2, ele me libertou da morte. E número 3, ele libertou do diabo, que tem a autoridade da morte. 2 Timóteo 1:10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Louvado seja o Senhor.